Interações cardiopulmonares na ventilação com pressão positiva. A descida do diafragma durante a inspiração normal, sem suporte pressórico, leva a uma queda da pressão pleural e um aumento concomitante da pressão intraabdominal. Essas duas alterações geram variações do retorno venoso e do volume sistólico do ventrículo direito, de acordo com a lei de Frank-Starling. O enchimento cardíaco direito e o débito cardíaco estão relacionados à variação da pressão intratorácica. A ventilação com pressão positiva leva a uma queda no débito cardíaco de aproximadamente 10 a 15%. Isso foi inicialmente considerado como sendo inteiramente devido às mudanças no retorno venoso sistêmico e pré-carga ventricular reduzida impostas por uma pressão intratorácica média elevada. A ventilação com pressão positiva sugere um efeito adverso no desempenho intrínseco do ventrículo direito. A hipótese é que o VD apresenta sinais de função sistólica reduzida impostas pela hiperinsuflação pulmonar, como resultado do aumento da pós-carga pelo efeito de distensão alveolar e compressão do leito vascular pulmonar, com consequente aumento da resistência vascular. A resistência atinge seu ponto mais baixo quando o pulmão atinge a sua capacidade residual funcional. O aumento da resistência vascular pulmonar e consequente aumento da pós-carga do ventrículo direito também pode ser induzida por outros eventos, como por exemplo, atelectasia, induzindo vasoconstrição hipóxica, tromboembolismo pulmonar, disfunções cardíacas que levam à hipertensão pulmonar por hiperfluxo e até mesmo a hipertensão pulmonar primária. Há muito se sabe que a isquemia do ventrículo direito no contexto da doença coronariana aterosclerótica é uma carga hemodinâmica extremamente mal tolerada. Isso, em parte, está relacionado às interações cardíacas direita e esquerda diversas, mas ilustra a importância do desempenho contrátil do ventrículo direito, mesmo na presença de um sistema vascular pulmonar relativamente normal. Um cenário muito comum é o efeito adverso da circulação extracorpórea na função cardíaca direita. E isso acontece em diversas situações. Estudos mostram que mesmo um breve período de circulação extracorpórea e parada cardioplégica, durante a cirurgia de revascularização do miocárdio, por exemplo, leva a um declínio significativo no desempenho sistólico do ventrículo direito, avaliado pela elastância sistólica final. Esses efeitos hemodinâmicos adversos do aumento da pós-carga do ventrículo direito tornam-se ainda mais importantes quando a circulação cardíaca direita é afetada por um comprometimento funcional. Isso mostra que a pressão positiva em disfunção ventricular direita é extremamente deletério ao débito cardíaco. Pensando nesse âmbito, algumas medidas ventilatórias como manutenção da permeabilidade pulmonar, oferta adicional de oxigênio, utilização de CO2 a níveis do limite inferior e uso de óxido nítrico inalatório podem ser medidas eficazes na redução da resistência vascular pulmonar e sobrecarga ventricular direita. O coração esquerdo também está sujeito às interações cardiopulmonares e o efeito da pressão média nas vias aéreas sobre sua função. Embora, em geral, os efeitos do aumento da pressão média das vias aéreas seja amplamente adverso no coração direito, eles são amplamente benéficos no coração esquerdo. Isso ocorre porque a pressão de enchimento ventricular esquerdo, ou seja, a pressão transmural, é reduzida pelo aumento da pressão média das vias aéreas. Embora essencialmente insignificantes para o ventrículo esquerdo normal, tais alterações podem proporcionar efeitos benéficos, por exemplo, na cardiomiopatia dilatada. Ao aumentar a pressão alveolar, o gradiente transalveolar para a formação de edema é reduzido. Além disso, a pós-carga do ventrículo esquerdo também é reduzida, melhorando sua fração de ejeção e volume sistólico. Basicamente, o aumento da pressão intratorácica gera aumento da resistência vascular pulmonar e pós-carga do ventrículo direito, com piora da sua função. E por outro lado, o aumento da pressão média das vias aéreas reduz o enchimento ventricular esquerdo, favorecendo a redução da pós-carga esquerda com melhora do volume sistólico.